Olá e muito bem-vindos ao primeiro de 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. Eu não sei se vocês têm acompanhado as postagens no Instagram e tal, mas eu me comprometi com vocês a fazer um mês inteiro de conteúdo que vai estar disponível aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook do Experimento 237. É só procurar Experimento 237, em qualquer um deles vocês vão encontrar. Então, fiquem de olho, porque aos poucos eu vou divulgando o que eu vou falar ao longo da semana. E mais importante, eu preciso muito da participação de vocês. Eu quero saber quais são as curiosidades que vocês têm, quais são os temas que vocês gostariam de ver discutidos. Eu tenho uma programação mais ou menos detalhada do que eu pretendo falar, mas claro, assim, aqui vocês é quem mandam. Se vocês quiserem muito um tema específico, eu tiro um da planilha e incluo de vocês, ou até faço mais do que 31 dias, faço um pouquinho mais de vídeo, enfim. O nosso objetivo é passar o mês de maio discutindo Star Wars, que afinal de contas é a franquia do nosso coração, né? E para já começar o mês com um assunto um pouco polêmico, esse vídeo, como vocês podem ler na descrição, é um vídeo em defesa de Solo, ou, né, em português, Han Solo, uma história Star Wars. Eu sei que tem muita gente que não gostou do filme, eu sei que o filme flopou e que por isso muita gente acha que ele só pode ser horrível. Mas eu tô aqui pra debater algumas das críticas que são feitas ao filme, conversar algumas coisas sobre como a nossa expectativa pode influenciar o que a gente pensa sobre um filme e trazer alguns dos aspectos que eu mais gosto do filme, porque eu acho que é um filme que merece toda a defesa e que não merece a quantidade de hate que ele recebe. E pra quem não sabe ou não lembra, eu participei do episódio de Solo do Podcrastinadores. Logo que saiu o filme, a gente saiu da sala de cinema e pouquinho mais tarde a gente foi gravar. Então é um episódio que é 100% amor e empolgação. Se vocês quiserem um material que explore mais profundamente, ponto a ponto, os elementos do filme, a narrativa toda, a história, eu recomendo fortemente ouvir, porque é um episódio que tá uma delícia de ouvir. Ainda que você não tenha gostado do filme, é um episódio que vale a pena ouvir. Só para deixar mais claras as regras do jogo, eu vou tentar ao máximo evitar terreno de spoiler quando eu falo desse filme, porque eu sei que tem muita gente que simplesmente se recusou a assistir e, enfim, eu gostaria que essas pessoas tivessem, pelo menos se convencerem com o vídeo ou talvez com o episódio do podcast, a assistir o filme, embora no episódio a gente fale bastante de spoiler. Mas eu gostaria de tentar preservar ao máximo a experiência dessas pessoas, então eu vou tentar o meu melhor para não falar sobre spoiler. E do ponto de vista de organização do que eu vou apresentar, eu vou começar debatendo algumas das críticas e depois eu falo um pouco sobre o porquê eu gosto do filme. Começando talvez por uma das questões mais polêmicas, Solo. É curioso que Solo tenha flopado, porque Solo fez exatamente aquilo que as pessoas que não gostaram de Last Jedi pretendiam, que é fazer um filme sobre um personagem da trilogia original, mostrando o personagem da trilogia original como ele sempre foi. E o Han Solo apresentado nesse filme é um malandro de coração de ouro, ele talvez seja um pouco menos cínico do que o Solo que a gente conhece no episódio 4, mas ao mesmo tempo você tem aí já não lembro mais quanto tempo, mas um intervalo de, sei lá, uns 10 anos talvez, que justificam talvez o amadurecimento e o recrudescimento daquela pessoa do coração de ouro. Mas assim, o Han sempre foi malandro e isso é uma coisa que aparece logo na primeira cena do filme. Pra mostrar que talvez aquilo que a gente mais deseja não seja necessariamente o que a gente deveria ter. Entrando nas críticas, um dos elementos que talvez mais apareça quando você conversa com alguém que não gosta de Han Solo é, curiosamente, o não é o meu Han Solo, ou não é o Han Solo. Eu acho que isso é uma covardia com o trabalho do Alden Ehrenreich, não consigo dizer o nome dele, porque a atuação dele em Solo, às vezes, chega a dar uma coisa assim um pouco complexa de meu Deus, o menino incorporou. Então, eu entendo que ele fisicamente não se parece com o Harrison Ford, a voz não é a voz do Harrison Ford, mas, assim, o menino fez um trabalho muito bom, os trejeitos, os maneirismos estão todos lá. Então, eu acho que se você assistir com o coração aberto, você vai ver o Han naquela pessoa que não se parece em nada com o Han. Um dos argumentos mais fortes da galera do não é o Han Solo é que existe um ator que é fisicamente extremamente parecido com o Harrison Ford, que é o Anthony Ingber. Ele fez um papel naquele filme, acho que é A Vida de Adeline, ou uma coisa assim, e ele interpreta o Harrison Ford mais novo, mais ou menos com a idade que o Han tá
em Solo. Só que, assim, ele chegou a fazer o casting pro Solo e ele não passou. E eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem muito bem diferenciar. Uma coisa é você ter uma pessoa que é um impersonator, é uma pessoa que imita muito bem. E outra coisa é você ter um ator que é capaz de reproduzir maneirismos e etc., mas fazer aquele personagem dele mesmo. Insistir muito na similaridade física significa, por exemplo, dizer que a Cate Blanchett não podia fazer a Katharine Hepburn, que o Jim Carrey não podia fazer o Andy Kaufman. E são atuações muitíssimo bonitas, muito bem feitas, e eu acho de verdade que, assim, não dá pra discutir que, ele não parece fisicamente. Tá, gente, a gente ainda não aperfeiçoou fazer clone, né? Uma outra crítica que aparece muito quando as pessoas falam que não gostam de Solo é, ninguém pediu por essa história. E eu entendo esse argumento, mas ao mesmo tempo ninguém pediu por história nenhuma, assim, se a gente levar esse argumento ao extremo, filme nenhum deveria existir, porque ninguém pediu. Né? E ainda assim, no contexto do fandom, eu entendo que ninguém pediu por essa história, mas ao mesmo tempo a gente está falando de Star Wars, que é um fandom que insiste em querer a origem das pessoas. A gente sabe perfeitamente bem que depois de The Force Awakens, as 3 maiores perguntas no universo eram: de onde surgiu a Primeira Ordem, que está no title crawl, quem é o Snoke, que não importa, e quem são os pais da Rey, que sinceramente não importava, não devia ter mudado, a Rey devia ser ninguém pra sempre. Então, assim, mercadologicamente, eu entendo a Disney fazer um filme de origem pra um dos personagens da trilogia original, porque, querendo ou não, os outros 2 já têm a história deles contadas. A prequel, querendo ou não, apresenta quem é o pai do Luke e da Leia. E a gente, ao longo da história do A New Hope, a gente tem muito da história do Luke e da Leia, mas a gente não sabe absolutamente nada do Han. A única coisa que a gente sabe do Han no episódio 4 é que ele é o piloto da Millennium Falcon e que a Millennium Falcon é a nave que fez a Castle Run em 12 parsecs. Mas assim, o que isso significa a gente não sabe. Então, embora eu entenda que fazer uma história de origem para um personagem já estabelecido, e principalmente um personagem tão amado quanto o Han Solo, seja um move um pouco arriscado, eu acho que a crítica de ninguém pediu por essa história talvez seja mais uma coisa de a mim não interessava ver essa história, o que é diferente de o filme ser ruim por causa disso, sabe? As outras críticas mais comuns com o filme são interconectadas com a temática do fanservice, né? A gente tem momentos em Solo em que ele meio que faz um fanservice no sentido de te mostrar qual foi a cartada que ganhou a Millennium Falcon do Lando. A gente tem um fanservice que, infelizmente, mostra a origem do nome do Han Solo, que é péssimo, a gente podia simplesmente fingir que aquela cena não existe no filme. A gente tem, assim, todos os elementos marcantes da vida do Han acontecendo num intervalo de tempo de, sei lá, umas semanas, né? Ele conhece o Chewie, ele ganha uma arma, a arma que ele sempre usa, a arma mais icônica, que é da L-44, se não me falha a memória, o blaster da L-44. A gente tem ele conhecendo o Lando, ele ganhando a Falcon, tudo num intervalo de tempo super pequenininho e tudo com muita explicação. Mas ao mesmo tempo, vamos combinar, a gente é fã, a gente quer service bem feito, mas a gente quer service. Então, assim, não sei se criticar porque tem muito fanservice é justo ou válido. Quer dizer, é justo, mas eu não sei se nesse filme, enfim. Além disso, uma das coisas que a galera mais bate em Solo é um cameo que tem, e aqui, gente, desculpa, eu preciso falar de um spoiler gigante, mas todo mundo já deve saber disso, porque isso ficou impossível de fugir na internet, que é o cameo do Darth Maul. Ele aparece no final do filme falando com um dos personagens, e muita gente não gostou disso. E eu entendo que esse cameo tem um pequeno problema, que é muita gente, a maioria das pessoas que vê Star Wars, mas que não é consumidor ávido de Star Wars, não sabe que, na verdade, o Darth Maul já voltou em 2012. Né? Então, para as pessoas que só assistiram os filmes, você tem um vilão que, em tese, morreu no episódio 1, voltando... E não morreu só, tipo, infartei, morri, sei lá. Mas morreu cortado ao meio, jogado num buraco e tal. Mas você tem a volta desse personagem como um crime lord e tal. Então, eu entendo um pouco a resistência, mas essa é uma história que foi super bem contada, tanto em Clone Wars quanto em Rebels, depois foi mais aprofundada. E
por mais que eu também não seja fã de trazer pessoas de volta da morte, porque eu acho que, assim, você sempre pode criar histórias novas e personagens novos, eu gostava muito do Darth Maul no episódio 1, eu sempre achei que ele era um dos personagens mais subutilizados, assim, ele é um ótimo vilão, ele é um vilão com uma aparência muito incrível, que a gente, tipo, vê 5 minutos e ele morre. Então, trazerem ele de volta e a maneira como trouxeram ele de volta, e a gente precisa eventualmente falar sobre a 7ª temporada de Clone Wars, que tá sensacional, foi uma coisa que eu acabei gostando, por mais que eu não goste que tragam as pessoas de volta. Inclusive, essa história de como o Maul voltou e tal, pode ser, talvez, um dos nossos episódios dos 31 dias de Star Wars. Se vocês acharem que vale a pena, se vocês quiserem que eu conte um pouco essa história, se quiser que eu indique o arco pra você assistir, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente, quem sabe, faz um vídeo sobre isso. Entrando agora no porquê de eu amar o filme foi escrito por Lawrence Kasdan, que escreveu, entre outras coisas, o Indiana Jones Raiders of the Lost Ark. Eu nunca sei o nome desse filme direito em português, mas é o Qualquer Coisa da Arca Perdida. E escreveu também o Império Contra-Ataca, e ele foi dirigido pelo Ron Howard, que, entre outras coisas, dirigiu Apollo 13, Anjos e Demônios, Willow. Então, assim, é um filme que tem essa pegada de aventura e suspense e coisas acontecendo num ritmo rápido. Então isso é uma coisa bem legal. Tudo bem, Apollo 13 tem vários momentos. 13? É o Apollo 13, Jesus? Tudo bem, Apollo 13 é um filme que tem umas pausas muito longas, como todo bom filme de espaço, mas é um filme de aventura, de pegada, de ação, e isso é uma coisa que permeia também bastante o Solo. O filme tem por mote a origem, então, de Han Solo como o personagem que a gente conhece, né, como o smuggler mais procurado da galáxia, da galera não, da galáxia, e ele já abre com o pedal lá no fundo, com uma perseguição de carro, né, de speeder, e um pouco da malandragem meio mambembe do Han Solo. Então, assim, é um filme que te conquista nos primeiros, eu diria 10 minutos, porque nos primeiros 5 minutos você ainda estranha aquele Han com uma cara diferente, mas logo depois disso a história já dá uma engatada e você, assim, esquece que é outro Han Solo, porque o menino tem todos os maneirismos. Tem uma cena logo no começo que é sensacional, que é o Han Solo mais puro do universo, a pessoa lidando com um super vilão / super gênio do crime, sei lá, assim, com nada nas calcinhas e resolvendo todos os problemas do jeito que ele sempre resolveu. Então é um filme que abre muito bem e depois segue num ritmo bastante bacana e assim, me conquistou em 10 minutos. Se eu tivesse que classificar qual é o estilo de filme de Solo, eu diria que ele navega entre um heist movie, um western e um filme de guerra, assim, ele tem momentos e cenas muito marcantes desse tipo de filme, e isso é mais uma coisa que é muito bacana do filme também. É o primeiro filme de Star Wars, pelo menos na minha impressão, que sai da fantasia no espaço e agarra alguns modelos mais tradicionais, assim, de filme, e é super bem executado, eu gostei. Um aspecto que pra mim é muito inovador de Solo é que, bom, lógico, ele sai da saga, né, Skywalker, então isso já é uma coisa bacana, ele é num tempo bem diferente da saga, etc. Mas uma das coisas que eu mais gostei é que ele explora um dos aspectos menos explorados, que é ao mesmo tempo essencial na trilogia original, que é o submundo do crime de uma galáxia muito, muito distante. A gente no episódio 4 sabe que o Han é procurado, a gente sabe que ele é um smuggler, a gente sabe que ele trabalha pro Jabba the Hutt e o Jabba the Hutt é, enfim, um chefão do crime, etc. Mas assim, isso é só dito meio mais ou menos e a gente não entende muito bem como é que é a dinâmica daquilo, etc. E o Solo entra um pouco mais nesse terreno, é um filme meio de máfia em algumas medidas também, então é um filme que dentro de um cenário, dentro de um contexto de Star Wars, de uma galáxia muito, muito distante, é um dos filmes mais diferentes, porque assim como o Rogue One é um filme tradicionalmente de guerra, e não tem Jedi, e tem muito, quer dizer, não tem Jedi, tem muito pouco da força, tem um lightsaber, Solo não tem Jedi, não tem a força, não tem lightsaber. Há discussões em relação à força, mas isso é um papo entre eu e o Obi-Wan velho, e depois a gente conversa sobre isso. Além de explorar o submundo do crime de uma galáxia muito, muito distante, Solo também tem várias conexões com elementos e eventos que vão levar à situação das coisas na trilogia original. A gente vê o surgimento de umas células rebeldes,
a gente vê como o Império vem massacrando as pessoas, a gente vê como o Império trata os seres humanos que são deles, né, assim, os seus guerreiros, os seus troopers, como completamente dispensáveis. Então, são elementos que são legais de explorar e ele tem ainda interconexões com as séries animadas. Já falei da história do Maul. A gente tem também interconexões com o arco do Saw Gerrera, que é um personagem que apareceu nas séries animadas, depois foi aproveitado em Rogue One e no jogo Jedi Fallen Order. Se você não sabia disso, desculpa pelo spoiler. Então, assim, é uma história que parece pequena e intimista e que não tem impacto para fins da galáxia como um todo, mas na verdade ela mostra justamente aquilo que eu, pelo menos, sempre tive curiosidade de ver, que é como as situações na galáxia como um todo refletem na pessoa pequena, naquele planeta que é longe do centrão. Então a gente vê um planeta desses sendo explorado, a gente vê como o Império simplesmente descartava os planetas que pareciam menos relevantes ou ricos ou interessantes do ponto de vista econômico. Então, assim, é um filme que, se você gosta de estudar a saga, se você gosta de tentar entender a situação político-econômica, fica muito pedante dizer, mas como se fosse isso, da galáxia, eu acho que é um filme que é imperdível, assim, eu realmente gostei muito de assistir. Em termos de personagens, Solo foca centralmente no próprio Han, né? E apresenta uns outros personagens que vão ser relevantes na construção da personalidade do Han Solo que a gente conhece no episódio 4, um pouco mais cínico e um pouco mais reservado, mas ainda assim é um personagem que tem um coração aberto às pessoas e isso, enfim, traz alguns problemas para ele. Um personagem que tá absolutamente brilhante e fantástico, eu acho que eu não conseguiria imaginar um casting melhor e uma construção pelo próprio ator da sua versão do personagem, é o Donald Glover como Lando. Eu sei que muita gente estava um pouco decepcionada com a troca de diretores, a falta de divulgação de imagens e trailer e etc. do filme, né, porque ele saiu, e aí a gente acabou botando muita fé no Donald Glover, o que acaba sendo injusto com ele, porque assim, ele fez o melhor do que ele podia e a gente foi esperando talvez mais. E eu não acho que ele precisasse entregar mais, eu acho que a atuação dele está muito bem feita no filme. Tem a introdução de um personagem novo que vai aparecer de novo aqui nos nossos 31 dias de Star Wars, que é a L337, a L3, como eu prefiro chamar, enfim, por facilidade, que é uma droide, eu diria que é talvez o droide mais consciente de toda a história de Star Wars, porque ela discute a posição dos droids em relação à sociedade humana como um todo, ela se vê numa relação serviçal e quase escravagista e ela luta contra isso, e é uma personagem super importante, super interessante. Se você gosta de discutir inteligência artificial e coisas do gênero, então a L3 é um prato cheio. Além dela, a gente tem a Qi'ra, que surge como, assim, potencial, sei lá, romance ou figura, par, whatever, pro Han. E teve muita gente que criou ranço com a Qi'ra, porque, não, ninguém pode ser namorada do Han, exceto a Leia. Gente, o homem conheceu a Leia, ele tinha 30 anos. Assim, deixa o cara, né? Infelizmente, o amor da vida dele só chegou mais tarde, mas deixa o cara. Então, assim, é uma personagem que tem também seus elementos, suas características que são interessantes. Os vilões, eu não vou entrar em detalhes sobre os vilões, porque eu realmente adoro os vilões e eu não quero falar sobre eles, mas são vilões bem construídos, cada um tem a sua agenda, cada um tem os seus elementos. Eu gosto bastante da maneira como eles lidaram com isso. A única coisa que eu vou dizer sobre os vilões é que você tem basicamente um mafioso e um pirata envolvidos aí na trama. E você tem a equipe do Beckett, que é uma equipe super legal e, assim, um clássico de equipe de heist movie, né? Você tem o líder, você tem a pessoa que é mais reservada e que acha que trazer um elemento novo vai dar problema, e você tem o piloto que é sabichão, falastrão, hahaha. Então, assim, o filme como um todo é super bem construído, é um filme de ação e aventura, como outro qualquer. É um filme que tem, sim, toda a alma de Star Wars. E eu entendo as pessoas que genuinamente não se identificaram com o personagem ou acharam que a história talvez não fosse o que eles esperavam, mas eu acho que assim, a gente precisa
em alguma medida, e eu digo isso inclusive em relação à minha reação com Rise of Skywalker, a gente precisa aprender a controlar um pouco mais as nossas expectativas, porque assim, se a gente for ficar exigindo que cada material seja exatamente aquilo que a gente espera, chega uma hora que a gente vai simplesmente largar de mão e parar de consumir. E isso é verdade para qualquer fandom que você parar para analisar. Por exemplo, no fandom de Harry Potter, a gente tem 2 problemas hoje em dia. A saga, sei lá como é que eles vão chamar, do Animais Fantásticos, que tá indo, mas tem umas coisas meio controversas, etc. E você tem a própria autora original, né, J.K. Rowling, que faz uns tweets esquisitos, tem as posições complicadas, resolve tirar umas coisas da bunda pra parecer mais ativista. Então, assim, se eu for ficar presa a cada um desses detalhes, eu vou simplesmente parar de gostar de Star Wars. E eu gosto muito de Star Wars pra ficar nessa trama. Então, assim, assistam Solo com o coração aberto. Tentem lembrar desses elementos que eu falei. E se vocês quiserem um pouco mais de detalhe, fiquem de olho. Daqui a pouco vai sair um outro vídeo discutindo um livro que saiu aí próximo de Solo, que contextualiza vários desses personagens de uma maneira muito bacana, e eu recomendo muito que vocês fiquem de olho aqui no canal, no Instagram e no Facebook para ver os 31 dias de Star Wars. Não esqueçam que vocês podem mandar sugestões, vocês podem pedir pra gente falar de algum tema, vocês podem talvez fazer um desafio, tipo, pega a pergunta mais obscura que você conseguir pensar em relação a Star Wars e manda. Quem sabe eu consigo te ajudar a descobrir, ou quem sabe você não descobre uma coisa que eu absolutamente não consigo, de jeito nenhum maneira, tentar responder. Não esqueçam de curtir o canal, curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar o joinha e, se puder, compartilhe com um amigo. Até a próxima. Até a próxima não, são 31 dias de Star Wars. Que a força esteja com você.